Já de volta com o terceiro e último bloco do Amazônia Mulher, e hoje nós estamos falando de obesidade mórbida, reganho de peso após a cirurgia bariátrica, e estima-se que parcialmente 10% a 15% dos pacientes que passam pela cirurgia bariátrica voltam a ganhar todo aquele peso que foi perdido. Nós conversamos no primeiro e no segundo bloco com a Vanessa Polari, que já passou por esse processo da cirurgia bariátrica e hoje está magrinha aqui, conversou com a gente no primeiro e segundo bloco, viu? Hoje é nutricionista e ajuda outras pessoas que estão passando por essa mesma problemática. E nesse terceiro bloco nós convidamos a psicóloga a doutora Magali Oliveira para estar conversando aqui com a gente, que é especialista em terapia cognitivo-comportamental e doutoranda em psicologia social. Doutora, seja bem-vinda à Amazônia Mulher, viu? Obrigada, Paula. Muito obrigada. Doutora, nós estávamos falando aqui com a Vanessa que muitas pessoas reganham, né, aquele peso todo perdido na cirurgia e aquele processo acaba, de uma certa forma, sendo jogado fora. Por que isso acontece, doutora? Paula, muitas pessoas depositam na cirurgia bariátrica toda a expectativa de emagrecimento. E nós costumamos dizer assim, a cirurgia bariátrica, ela não é mágica. E ela vai fazer uma intervenção no seu estômago. Porém, a mesma maneira como você pensava, como você se relacionava com a comida, você continua se relacionando se você não fizer um tratamento adequado. Então, às vezes, você faz a cirurgia pensando que vai mudar todo o seu comportamento e não muda. Então, você precisa de um acompanhamento psicológico adequado para mudar o seu padrão mental de funcionamento. O que acontece? Muitas vezes eu tenho algumas angústias e aí eu tenho problemas familiares com o marido, com filhos, com pais e eu deposito na comida toda a minha ansiedade. Eu vou comer quando eu deveria estar discutindo uma relação. Eu vou comer enquanto eu deveria estar conversando com alguém sobre o meu problema. Então, se eu não mudar esse meu padrão mental de funcionamento com a comida, eu volto a engordar. Aí você pode perguntar assim, mas o estômago não foi diminuído? Foi. Então, como é que eu consigo novamente engordar e comer tanto assim? Às vezes, eu começo com a ingestão de alimentos altamente calóricos. Nós temos pacientes, por exemplo, que às vezes batem sanduíche no liquidificador para tomar. Nós temos pacientes que não podem comer algum tipo de doce, mas bebe o leite condensado. Então, esses alimentos fazem com que esse paciente volte a engordar. O que fazemos para mudar isso? Já que essa é a pergunta principal. Precisamos identificar primeiro quais são os fatores desencadeantes que fazem com que eu tenha esse comportamento. O que me faz comer? Eu tenho que identificar a diferença da minha fome psicológica para a minha fome fisiológica. Eu estou com fome, uma necessidade orgânica, ou eu estou com o desejo da comida, que é a vontade de comer? Porque inúmeras vezes esses pacientes não estão com fome. Eles abrem a geladeira, olham e falam assim, ó, queria comer alguma coisa. Não tem nada aqui. Aí alguém pergunta, mas o quê? Ah, não sei, alguma coisa diferente. Isso não é fome. Gente, doutora, mas para tudo. Eu tenho isso às vezes, gente, eu tô com vontade de comer alguma coisa hoje, eu não sei o que é, não sei se é doce, não sei se é salgado. Então isso é comum e inerente a nós seres humanos. Isso é comum. Nós só temos que aprender a lidar com isso para que não me seja prejudicial. Então, as mulheres têm um período do mês, na famosa TPM, que elas têm esse desejo excessivo de comer doces, por exemplo. Ou de procurar alguma coisa para comer. Só que se você fizer isso continuamente, isso vai te levar a ganhar peso. E o paciente bariátrico, o paciente que já fez a cirurgia bariátrica, ele já tem uma predisposição genética para esse reganho de peso. Ele já tem uma predisposição, talvez ambiental, para ganhar peso. No caso da Vanessa, ela coloca que a família era uma família de orgias gastronômicas, né? Muitas massas, muitos doces, e que estava muito disponível a ela. Então, todos esses comportamentos, eles precisam ser modificados. O que se ela não tivesse uma genética já para ser uma pessoa obesa, não teria problema nenhum de ela comer e depois fazer o exercício físico, né? Mas na posição em que ela se encontrava, não dava. Tinha que estar uma maneirada, né, doutora? Mas também tem um detalhe, Paula. Às vezes, eu não tenho tanta predisposição genética para ser uma obesa, mas o meu comportamento alimentar me faz desenvolver obesidade. Porque a obesidade não é uma doença de um fator único, ela é multifatorial.
Então ela tem a questão da genética, mas ela tem a questão do ambiente também. E eu não sei se você já observou, mas se não observe, que numa família de obeso, até os cachorrinhos são obesos. É verdade. E esses cachorrinhos não vêm da genética dessa família, mas vêm do comportamento alimentar da família. Doutora, e os pacientes que vão lá ali procuram, antes de fazer a cirurgia bariátrica, tem que ter o acompanhamento psicológico? Durante quantos meses, mais ou menos? Olha, atualmente, segundo a Organização Mundial de Saúde, a solicitação que nos é feita, eles passam por 3 sessões de avaliação psicológica, né? Na primeira sessão é uma sessão informativa, onde nós vamos informar sobre os procedimentos da cirurgia, o que acontece, como é que pode ser feita e como é que esse paciente se vê diante de tudo isso. Na segunda, nós construímos o prontuário psíquico do paciente, onde nós fazemos alguns testes psicológicos, que são os que irão nos ajudar para embasar no laudo. A terceira sessão é a devolutiva, onde nós entregamos o laudo se o paciente está apto ou não, neste momento, para a cirurgia bariátrica. Procedimentos pré-cirúrgicos. No pós-cirúrgico, dependendo muito do comportamento do paciente, do perfil de personalidade, se já tem algum transtorno agregado, se já faz algum tratamento psiquiátrico ou não, nós vamos estabelecer mais ou menos um tempo para acompanhamento psicológico. Não menos que 1 ano, indo pelo menos uma vez por mês no psicólogo. Doutora, já teve algum paciente que não estava apto a fazer cirurgia bariátrica? Já. Tiveram vários pacientes. Às vezes o paciente tem um transtorno, por exemplo, de pânico, e ele não está medicado adequadamente. Como que um paciente com pânico vai fazer uma cirurgia bariátrica, onde ele vai ficar, depois da cirurgia, algumas horas na UTI, por exemplo? Então, na hora que ele vai voltar desesperado. E já tivemos paciente que fugiu do hospital. Enfim, então, foram inúmeros problemas aí. Dado um tempo para que ele possa fazer de novo a avaliação. Doutora, eu queria agradecer pela sua presença aqui no Amazônia Mulher, viu? Quero voltar a falar com a senhora também sobre outros assuntos aí relacionados à psicologia, tá bom? À sua disposição, Paula. Olha, quero agradecer também a Vanessa Polari, que esteve aqui comigo no primeiro e segundo bloco. Vai estar aqui conversando um pouquinho com a gente nesses bastidores, viu? Muito obrigada a vocês de casa pela companhia, pela paciência. Gostaram do programa de hoje? Eu também adorei, assunto relacionado à saúde, psicóloga aqui ao meu lado conversando. Quero agradecer também a toda a Skinny, a toda a equipe que nos recepcionaram super bem e que hoje foi o cenário do nosso programa, viu? Se você por acaso perdeu o primeiro e segundo bloco, você pode acompanhar através do youtube.com/canal Amazonsat ou também através do maior acervo de vídeos da região norte, que é o amazonsat.com.br. Beijão pra vocês.